Olá, queridos irmãos e queridas irmãs da Igreja Presbiteriana da Vila Judite. Esse é o nosso quarto encontro e o tema que nós vamos tratar hoje é o problema do consumismo religioso. Dentro da série A Igreja e seus Problemas, no intuito de que nós não sejamos aquelas pessoas que causam problemas na vida da igreja. Como você deve estar percebendo, essa é uma mensagem gravada aqui no estúdio da Faculdade Teológica Sul-Americana, porque eu tenho uma agenda exatamente nesse dia. Então, eu desejo que vocês tenham um bom tempo aqui com essa reflexão e desde já então fica aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Flávio por essa oportunidade e também pela sua participação e a sua presença. Então, que Deus nos abençoe e que a gente fique agora então com o tema proposto, o problema do consumismo religioso. Um abraço para todos vocês. O problema do consumismo religioso. O consumismo religioso não é um problema ou um tema tratado especificamente na Bíblia de uma maneira sistemática. Mas nas cartas de Paulo nós encontramos algumas dicas e alguns detalhes que podem levar-nos a refletir sobre o consumismo religioso, porque também isso não era um problema do mundo antigo. Mas em sua carta, especialmente à igreja em Filipos, Paulo escreve e nos fornece algumas pistas que se aproximam a esse tema quando ele trata da lei, das festas religiosas, por meio de uma espiritualidade, mostrando que tanto o cerimonialismo, como a prática a estas leis cerimoniais, elas são sombras de coisas futuras e que a obediência a estas práticas cerimoniais não tem força para vencer o pecado e nem para mudar a vida da pessoa que as praticam. Vou ler um texto de Colossenses 2, 16 até o capítulo 3, versículo 4, na paráfrase de Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, que ele mesmo deu o seguinte título a este bloco: Das sombras à substância, Cristo é a nossa vida. Leiamos. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas estas coisas são sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça, e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que estas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, estas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Qual é a contrapartida? Cristo é a nossa vida. Continua a paráfrase de Eugene Peterson. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos
espectadores. Com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Vejamos também algo próximo dos efeitos do consumismo religioso, quando o profeta Isaías condena o culto hipócrita. Isso está em Isaías capítulo 1, dos versículos 10 aos versículos 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Isaías ainda toca em algumas questões ao falar do verdadeiro jejum como uma possível expressão de um consumo religioso que tem a finalidade os interesses próprios. Leiamos o texto. Ele é um pouquinho longo, mas ainda necessário nessa introdução. Isaías 58, de 1 a 14. Clama a plenos pulmões, não se detenhas. Erga a voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Ou seja, dão de dedo em Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, olha aqui, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Se é este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflita a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se o vires nu, o cubras? Não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva,
A tua cura brotará sem detença e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os montes da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E mais um último texto final, agora do profeta Amós, que denuncia as assembleias solenes, porque estavam com motivações inadequadas. Porque Deus exige justiça e não sacrifícios. Estamos em Amós, capítulo 5, versículos 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito, o ruído, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Corremos o risco de ver a igreja como algo a ser consumido. Quem participa da igreja como um consumidor está mais interessado naquilo que ela tem para dar e oferecer do que ser um cristão que oferece. Estes participam para receber, não para dar e não para servir. O que é o consumismo religioso? É ver a igreja como um bem a ser adquirido e um produto a ser experimentado. Hoje está muito na voga dizer assim, experimenta. A igreja como uma prateleira de mercadorias. Note como o culto pode ser exatamente isso. O culto pode se tornar um bem a ser consumido. Uns poucos servem e trabalham e a maioria quase nada faz. Vem ao culto, muitos inclusive atrasados, e consomem tudo o que foi preparado para elas naquele dia, naquele momento. Levantam-se e vão embora para suas casas e muitas vezes criticando o que viram e o que experimentaram. É uma forma de perceber a igreja cujo centro é a própria pessoa, afetando a todos de maneiras significativas. O consumismo religioso, sabe o que ele é? É um vírus. Isso mesmo. O consumismo religioso é um vírus que se manifesta por meio de uma religiosidade, não espiritualidade,
que busca suprir o desejo e as experiências para a realização pessoal. Portanto, o consumismo religioso se preocupa mais com o ter do que com o ser. Sua dignidade e valor são medidos pelo que se tem e não pelo que se é. É comprar um estilo de vida específico para descobrir nele o seu valor e a sua dignidade. Como cristãos, devemos ser definidos pelo fato, não hipótese, pelo fato de que somos criados à imagem de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí está a nossa identidade, neste fato. E aí está o nosso valor e a nossa dignidade. As consequências da mentalidade consumista religiosa nos dias de hoje, gente boa, são devastadoras. Dentre elas, é ver a igreja como algo a ser consumido. A igreja como um shopping center da fé. A prática de fazer da igreja um shopping center religioso vai aos poucos induzindo as pessoas a terem relacionamentos de consumo com as outras pessoas e com a própria igreja, sendo estimulados por uma cultura ocidental de consumo que tornou a igreja como um bem a ser consumido. Isso perpetua um ciclo vicioso que busca agradar as preferências das pessoas e as suas necessidades pessoais, em vez de se estabelecer e construir uma comunidade missional, que deve fortemente ser marcada pelo envolvimento mútuo, relacionamentos saudáveis, onde todos servem e cuidam uns dos outros. Por ir às compras em suas igrejas, esses consumidores religiosos se aproximam delas da mesma forma quando procuram, por exemplo, um novo par de calças. Ou escolhem algumas que se encaixem melhor em suas preferências, com as cores, gostos, comprando e depois descartando-a, quando não lhes convier mais. Essa tem sido uma das causas das pessoas deixarem suas igrejas, ou seja, por que saem? Não saem porque a igreja não mais me satisfaz, não mais cumprem os meus desejos pessoais. Esse é o espírito consumista. E esse espírito consumista, ele tem uma via de mão dupla, é uma rodovia de mão dupla. A pessoa que é uma consumista religiosa, o é porque a igreja também lhe oferece uma prateleira cheia de produtos religiosos que agradam seus clientes consumidores. Então, é uma rodovia de mão dupla. Então, eu vou passar a destacar agora algumas características que eu entendo, não exaustivamente falando, mas ilustrativamente falando, de uma igreja consumista que visa agradar os seus fiéis clientes consumidores. Quais são algumas dessas características? A primeira, foco em mim. Invista em você. Você é valioso. Você merece isso. Essas, dentre outras frases, são declarações constantes que ouvimos em anúncios para nos seduzir a comprar mais e ter mais coisas. Ter uma boa autoestima é algo decente por si só, claro, mas quando isso é explorado para ganhar dinheiro e seduzir-nos ao consumo, surgem os problemas. Internalizamos tanto o foco do consumismo em si mesmo que o transportamos para a igreja. O sermão não é ou não foi do meu agrado. As músicas hoje não me emocionaram tanto. Os pastores e os líderes de louvor usam umas roupas meio que antiquadas. Não aguento mais o calor nessa igreja. Se o culto não for 100% do jeito que eu quero, cogitamos mudar de igreja. As reclamações nunca acabam e exige-se que os líderes façam o que nós desejamos e o que nós queremos. E quando isso não acontece, saímos ou as pessoas saem de nós. Você já parou para pensar que quando você está 100%
em sintonia com a igreja, é porque muito provavelmente pode ter uma boa parte da igreja que não está em sintonia com ela. Já parou para pensar nisso? Se as suas preferências são sempre as suas preferências e não das demais, tudo indica que o que acontece na igreja é só para você, ou deveria ser só para você. Mas não é também para as outras pessoas que lá estão. Pessoas que estão ao seu lado, atrás de você, ou à sua frente, ou até mesmo pessoas que nem ainda estão lá na igreja. O culto comunitário deve ser uma expressão não apenas da sua piedade espiritual. É adoração comunitária, não é adoração individual. Será que o que você e eu muitas vezes estamos buscando para a vida não deveria acontecer prioritariamente no privado em vez do público? Sim, é claro que há lugar para pessoalidade no culto, e deve haver, mas nunca para a individualidade, jamais. Escute essas palavras interessantíssimas do salmista, do Salmo 111, versículo 1, quando ele diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Veja, de todo o coração renderei graças ao Senhor é o seu compromisso pessoal com Deus, meu e seu, de cada um, pessoal, não individual. E na companhia dos justos e na assembleia é o seu compromisso coletivo com o povo de Deus. Culto é público, é companhia dos justos, é na assembleia. Se a nossa comunhão com Deus, a sua palavra, ou seja, de todo o coração renderei graças ao Senhor, está dependendo do culto público, é porque indica que estamos nos tornando consumidores da igreja, dependentes do que ela tem para nos oferecer, e não uma consequência do nosso compromisso com Deus e o seu reino. Jesus nos lembra que, mesmo quando ele andava na terra, as pessoas tinham a tendência de sempre pensarem nelas mesmas, antes ou em vez das outras. Contudo, Jesus nos convida a amar os outros tanto quanto nós amamos a nós mesmos. E uma advertência: se não rompermos com a cultura do consumo em nossas vidas, esperando que a igreja seja do jeito que eu quero que ela seja, estamos colocando em risco não apenas nas nossas próprias vidas, como também toda a igreja. Igreja é comunidade e nunca eu-unidade. Igreja é comunidade e nunca eu-unidade. A segunda característica de uma igreja consumista que visa agradar os seus fiéis clientes consumidores é essa: foco no descartável. A primeira, foco em mim. A segunda, foco no descartável. A cultura do consumo religioso nos ensina que tudo é dispensável e tudo é descartável. E aqui está a raiz da perda do interesse pela igreja. Somos encorajados a consumir algo apenas enquanto nos convém. E em seguida, descartamos sem pensar duas vezes, para depois começar tudo de novo e comprar mais. Não é sem motivo que os mares, os rios e os lagos estão poluídos, transbordando de PETs, latas, plásticos, pneus e tantas outras coisas, porque nós nos livramos de modo errado das coisas que nós consumimos. Uma das coisas que muito me irrita quando eu vou fazer caminhadas, especialmente com a minha esposa, é ver a enorme quantidade de garrafas de cerveja long neck jogadas e espalhadas no chão pelo caminho. Nós começamos a olhar para a igreja da mesma forma, como olhamos para as coisas, como que se pudesse ser um produto descartável. No minuto em que algo não é do nosso agrado, simplesmente perdemos o interesse. Pensamos em retirar nossos dízimos, nossas ofertas, ou saímos até mesmo para outra igreja.
A igreja é um espaço, um ambiente de convivência, um ambiente de amor, de serviço a Deus e aos outros. Para muitos, a igreja se tornou um lugar para onde eu vou, em vez de um ambiente onde estou porque sou. A igreja se torna para mim um produto consumível quando penso que posso descartar quando eu quiser. O fato é que a igreja não é um produto consumível. Não é algo para experimentar e depois jogar fora como um resto de uma comida, de um almoço ou de um jantar de ontem. É a comunidade da fé, construída sobre o fundamento de Jesus Cristo, do qual somos seu corpo, sua família, seu povo. Foi por isso que Paulo disse em Efésios capítulo 2, nos versículos 19 a 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a comunidade do povo de Deus, onde as pessoas se conectam com Deus, onde as pessoas se conectam umas com as outras e também se conectam com o mundo. Não somos uma comunidade alienada ou da alienação. O consumismo é alienante. Precisamos de pessoas que não olham para a igreja com seu próprio, como um produto pessoal a ser consumido e depois descartado, mas como uma comunidade em Cristo chamada a compartilhar o amor incondicional de Jesus para com todos. E aí surge a terceira característica. A terceira característica de uma igreja consumista que visa agradar os seus fiéis clientes consumidores é essa: foco nos desejos e satisfações pessoais, e não nas necessidades reais. A cultura consumista baseia-se em confundir as nossas mentes em relação aos nossos desejos com as nossas necessidades reais. Os anúncios tentam nos convencer de que precisamos de um produto, seja uma TV nova, um celular, uma cama com colchão de água, um massageador, para que possamos comprá-los e assim sermos mais felizes porque compramos. Mas quantas vezes esses produtos não atendem mais a um desejo do que uma real necessidade em os ter? Por estarmos tão acostumados a viver em uma cultura de consumo, estamos constantemente misturando necessidades com desejos. Necessidades reais com desejos. Na verdade, precisamos muito menos do que nós achamos que precisamos. Quando vamos às compras na igreja, como se ela fosse um mercado ou um shopping center religioso, normalmente confundimos necessidades com desejos e queremos que ela atenda às nossas necessidades. Aqui está um conceito de consumismo escancarado e nem disfarçado, de participar da igreja da mesma forma como compramos qualquer coisa por aí. Mas o que realmente está acontecendo quando estamos em uma igreja para que ela atenda às minhas necessidades é que eu estou confundindo necessidades com desejos. O que pensamos que realmente precisamos é de fato uma necessidade real ou um desejo pessoal meu. Nós realmente precisamos que o pastor tenha a aparência que nós achamos que ele deve ter? Nós realmente precisamos que a música reflita 100% exatamente do jeito que eu gostaria que fosse, do meu estilo, como eu acho que deveria ser? Precisamos de realmente que a igreja tenha um ar-condicionado? Ou é desejo? Claro que não. Nossas necessidades espirituais são que a igreja seja um farol de luz e esperança de Jesus para a nossa cidade. Isso sim é necessidade. Que as boas novas sejam proclamadas e que as pessoas reúnam em torno da palavra de Deus para orar, adorar juntas, como enviadas para compartilhar as boas novas para as outras pessoas.
Isso sim é necessidade. Precisamos que a igreja seja mais misericordiosa e compassiva para com os pobres e com aquelas pessoas que mais sofrem. Isso sim é necessidade. Quase tudo o mais é desejo pessoal, é desejo seu, que conspira contra a unidade da igreja. De novo, nosso desejo pessoal conspira contra a unidade da igreja. O mais tradicional conservador quer que a igreja tenha a forma que ele acha que é certa e que deve ter. Por outro lado, o mais contemporâneo quer que a igreja tenha o jeito, a forma de ser, como ele acha que deve ser. Ambos estão certos naquilo que incluem, mas ambos estão errados naquilo que excluem. Paulo afirmou que Jesus supre as nossas necessidades, não os nossos desejos, que por vezes não passam de caprichos. Ele disse em Filipenses 4:19 que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, e não os teus desejos pessoais. Ainda em Filipenses 4, do versículos 2 a 4, Paulo diz que devemos pensar a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso é o teu desejo. Isso é o que você quer. Senão também cada qual o que é dos outros. Por quê? Porque você não está na igreja como um indivíduo. Você está lá como uma comunidade, como um corpo. Portanto, destacamos aqui 3 características de uma igreja que é consumista, sendo elas: foco em mim, o foco tem que estar em mim, o foco no descartável e terceiro, o foco nos desejos e satisfações pessoais em detrimento das necessidades reais. Agora, eu entendo que a grande pergunta que precisa ser respondida e refletida é essa: como ser igreja em uma cultura do consumismo religioso? Como ser uma comunidade da resistência? Resistência a quê? Ao consumismo religioso, ao espírito da época, a esse espírito consumista que aí está. Porque como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a viver a nossa fé em amor, concentrado naquilo que é mais importante. A cultura do consumo, do espírito da época, distorce a nossa compreensão, inclusive de nós mesmos, dizendo que você não passa de um produto para consumir. Que o mais importante é o que você tem para comprar de nós. Então ela distorce essa compreensão de nós mesmos, distorce essa compreensão do outro e mais, né? Porque é uma cultura da descartabilidade e da autossatisfação dos nossos desejos. Foca em você, você merece. E a gente vai se iludindo com isso e vivendo o espírito da época, não o espírito de Deus. Ser uma igreja em uma cultura de consumo, de resistência, desse consumo religioso, implica em algumas questões. Primeiro, que somos chamados a nos transformar e nunca a nos conformar. Cuide para que sua mente não se conforme com essa cultura consumista. Paulo nos convida a caminhar justamente na contracultura. Lá em Romanos 12:2, muito conhecido de nós, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, de século I, esse espírito da época que aqui está. Pelo contrário, mas que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Resista a se conformar com a cultura do consumo e seja transformado e renovado em Cristo Jesus para que você possa ter a mente de Cristo e não a mente do mundo. Em uma tentativa de encontrar felicidade e contentamento, buscando talvez essa chamada vida boa, acaba-se encontrando a vida vazia.
O consumismo parece prometer uma realização, uma satisfação, mas, na verdade, ele não passa de uma ilusão. O consumismo não satisfaz. O consumismo religioso é um vício que nos mantém presos ao vazio da alma sedenta que nunca ficará satisfeita. Em segundo lugar, ser uma igreja em uma cultura de consumo religioso implica em que somos chamados a viver em comunidade e em comunhão. Um dos impactos do consumismo religioso é que elimina o espírito da comunidade e também enfraquece a virtude e o caráter da pessoa. Na sociedade, isso é facilmente percebido com o aumento da prioridade que é dada ao mercado. Segue-se uma diminuição do compromisso com seus vizinhos, a sua comunidade, as conexões com a família extensa. Os nossos filhos são deslocados para lá e para cá, em busca de novas oportunidades. As prioridades das nossas vidas, das nossas famílias, acabam sendo subvertidas, as próprias demandas do mercado, às vezes da empresa. Isso tem impacto adverso em nossa cidadania cristã. As pessoas já não são concidadãos dos santos, a família de Deus, mas consumidoras. Quem é membro do corpo de Cristo, da família de Deus, tem deveres e responsabilidades para com os seus irmãos e para com as suas irmãs. Já os consumidores não têm compromisso nenhum. Estes estão apenas participando do que os bens do consumo lhes proporcionam. Não porque são bens de consumo, mas porque eles os percebem como sendo. O culto, por exemplo, ele não é um bem de consumo, mas as pessoas acabam percebendo como se fosse. Vou lá recarregar as minhas energias para mais uma semana de vida. Os eventos, as coisas afins, para esses o dízimo não é para sustentar a missão de Deus no mundo, mas para garantir acesso a esses bens. Os membros da família de Deus preocupam-se uns com os outros e com a sua comunidade. Os consumidores religiosos só se preocupam com o que a sociedade, ou, nesse caso, a igreja, tem para lhes oferecer. Em terceiro lugar, sobre como ser uma igreja que enfrenta esse consumo religioso, implica em que somos chamados a crucificar o eu e, em seu lugar, buscar as virtudes do nosso ser, que, preste atenção, é ser em comunidade, não é ser em individualismo. Não tem lugar para individualismo na igreja. O consumismo religioso também mina a virtude e o nosso caráter. Ele muda o objetivo da vida humana de cultivar a virtude e o caráter, de conhecer a verdade, de ter contentamento, até mesmo com um estilo de vida simples, daquela espiritualidade que não está centrada no templo. Às vezes vi um relacionamento superficial com Deus, ritualista, tradicionalista, que não passa de um vale de ossos secos, morto. O consumo religioso torna mais importante as coisas do que as próprias pessoas em si. São amantes das estruturas institucionais porque elas dão proteção para a garantia da ordem, o status quo, a funcionalidade das coisas e, acima de tudo, o poder pessoal. O consumista religioso busca poder, não para servir, como foi nos moldes de Jesus, mas para mandar, poder para dominar, como foi nos moldes dos saduceus e dos fariseus. Por isso, o ter é mais importante que o ser, porque é no ter, para estes, que se demonstra o poder. Poder se impõe, autoridade se conquista. E se conquista como? Servindo, como fez Jesus. Em quarto lugar, ser uma igreja em uma cultura de consumo religioso implica em que somos chamados a sermos adoradores do Pai e não consumidores do Pai. E isso em espírito e em verdade. A mentalidade consumista religiosa nos coloca em um estado espiritual no qual estamos perpetuamente descontentes, insatisfeitos e não realizados. O consumista vive do consumo, e o consumo
não tem fim. O consumo é como a misericórdia de Deus, jamais acaba, não tem fim. Não preenche as nossas vidas. O discípulo de Jesus vive de Jesus, que disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 17:5. Ele também disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. 17:4. E ainda disse: permanecei no meu amor. João 17:9. O profeta Ageu disse algo muito forte. Ele diz: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ageu 1, de 5 a 6. Não satisfaz. Nada tem fim. Nada basta. Nada chega. O consumismo é isso. O consumismo é essa doença da baixa autoestima, porque centraliza o eu em detrimento de Deus. E quanto mais centralizados estamos, mais vazios nos tornamos. E o projeto de Deus é o contrário. Quanto mais vazios de nós estamos, mais cheios de Deus nos tornamos. Consumidores religiosos se aproximam e buscam a igreja pensando naquilo que ela pode dar, porque são centradas nelas mesmas. Concidadãos dos santos buscam e se aproximam da igreja pensando naquilo que elas podem dar para a igreja, por meio de um serviço amoroso, abnegado, conscientes de que a igreja é a família de Deus e não um shopping center religioso. A igreja e os seus problemas. Sim, problemas existem e infelizmente parecem que sempre existirão. Mas o ponto não é esse. Mas sim, se é você quem causa tais problemas para a sua igreja. Então cuide para que não sejam provocados por você.